Agora, nós passando para uma etapa posterior ao E-Social, a gente vai encontrar aqui a FD-REINF, que é a Escrituração Fiscal Digital de Retenções e outras informações. Como o próprio nome sugere, aqui nós teremos as retenções, que no caso se aplica ao imposto de renda, né, retido, e outras informações que se aplica à questão das contribuições previdenciárias que não estão relacionadas com relação de trabalho, como é o caso das contribuições previdenciárias sobre atividade rural dentro do E-Social, que tem uma relação de trabalho envolvida. A FD-REINF, a gente vai ter uma relação entre pessoas jurídicas. Então, anteriormente, nós tínhamos a apuração dessas informações na GFIP e tínhamos a informação na DIF. Com essa mudança, com esse novo formato de informações, de apresentação de informações, nós teremos as contribuições previdenciárias e imposto de renda relativa a relações de trabalho no E-Social, e na FD-REINF as retenções e informações de contribuições previdenciárias que não são relativas à relação de trabalho. Essas duas escriturações, E-Social e FD-REINF, alimentarão a DCTF-Web, e dentro da DCTF-Web será apurada a contribuição previdenciária e o imposto de renda retido na fonte, envolvido nessas duas escriturações. O interessante da DCTF é que, além dela receber as informações dessas duas escriturações, a DCTF-Web também vai se comunicar com outras informações que estão no sistema da Receita Federal. Informações essas que serão relevantes no cálculo da contribuição previdenciária ou do imposto de renda a pagar, porque, por exemplo, são informações de suspensão, de parcelamento, de pagamento, de exclusão de base de cálculo que serão capturada diretamente do sistema da Receita Federal. Então, a FD-REINF é um dos módulos do Sistema Público de Escrituração Digital, SPED, que será utilizado pelas pessoas jurídicas e físicas em complemento à escrituração digital das obrigações fiscais, previdenciárias e trabalhistas, chamado E-Social. Qual é o conteúdo da FD-REINF? Ela tem por objeto a escrituração de rendimentos, pagos e retenções de imposto de renda, de contribuição social, do contribuinte, exceto aquelas relacionadas ao trabalho que a gente já falou que estaria no E-Social, né? E informação sobre a receita bruta para a apuração das contribuições previdenciárias substituídas. Ela substituirá também o módulo da EFD Contribuições, que apura a contribuição previdenciária sobre a receita bruta. Então, até há pouco tempo, a contribuição previdenciária sobre a receita bruta, ela era a base de cálculo dessa contribuição era informada na EFD Contribuições. Com a entrada em produção da FD-REINF, essa informação vai estar na FD-REINF. E quem está obrigado, então, a adotar a FD-REINF? As pessoas jurídicas que prestam ou que contratam serviços. E é muito importante, porque alguns contadores têm nos questionado sobre isso, porque algumas vezes só vai ter a questão da contratação dos serviços. Então, estará sim obrigado, né? Realizados mediante cessão de mão de obra, conforme determina o artigo 31 da 8.212, as pessoas jurídicas responsáveis pela retenção da contribuição para o PIS, o PASEP, o financiamento da Seguridade Social, a COFINS, e da contribuição social sobre o lucro líquido. Então, quando houver essas retenções, essas informações virão para a FD-REINF. Pessoas jurídicas optantes pelo recolhimento da contribuição sobre a receita bruta, CPRB, o produtor rural, pessoa jurídica e agroindústria, quando sujeitos à contribuição previdenciária substitutiva sobre a receita bruta proveniente da comercialização da produção rural. E ainda mais, as associações desportivas que mantenham a equipe de futebol profissional, que tenham recebido valores a título de patrocínio, licenciamento de uso de marcas e símbolos, de publicidade, propaganda e transmissão de espetáculos desportivos. As empresas ou entidades patrocinadoras que
tenham destinado recursos para essas associações desportivas também informarão. As entidades promotoras de eventos desportivos que sejam realizados tanto em território nacional, né, em qualquer modalidade desportiva, dos quais participe pelo menos uma associação desportiva que mantenha equipe de futebol profissional. E, por último, pessoas jurídicas e físicas que pagaram ou creditaram rendimentos sobre os quais haja retenção do imposto de renda retido na fonte, tanto por si como por representantes de terceiros. E aqui, no caso, seriam as informações constantes na DIF, que na FDREINF serão enviadas no evento 2070. Então, como a FDREINF é apresentada, como que ela funciona? Ela vai ter uma estrutura muito semelhante ao E-Social. Também teremos os eventos na FDREINF, também dividido em eventos de tabela, eventos periódicos, não periódicos e eventos de controle, que são os totalizadores. De uma forma mais simplificada, a FDREINF só terá 2 eventos, um inicial, que é o R1000, e um de tabela, que é o 1070. Então, nesse primeiro momento, só teremos 2 eventos, o R1000 com as informações da empresa e o 1070 com todos os processos que estarão envolvidos na mudança da forma de calcular a contribuição previdenciária. Lembrando que só é necessário informar os processos que têm alguma relação com o cálculo da contribuição previdenciária. E os eventos periódicos, que na FDREINF são chamados de R2010, que se trata das retenções da contribuição previdenciária dos serviços tomados. Então, quem está informando o R2010 são os tomadores de serviço. O R2020, onde serão informadas as retenções da contribuição previdenciária sobre os serviços prestados. Então, são os prestadores que enviarão o 2020. O 2030, que são os recursos recebidos pelas associações desportivas, e o 2040, que são os recursos repassados para a associação desportiva. O 2050, que é a comercialização da produção rural, pessoa jurídica ou agroindústria envolvida nessa comercialização. 2060, que é a CPRB, que é a contribuição previdenciária sobre a receita bruta. O 2070, que são as retenções na fonte de todos esses tributos, o imposto de renda, a contribuição, a COFINS, o PIS, sobre pagamentos diversos. O 2098, reabertura de eventos periódicos, e o 2099, fechamento de eventos periódicos. E nós temos também os eventos não periódicos. Nesse evento, nós teremos o 3010, que ele, apesar de ser um evento que vai informar a contribuição previdenciária, que é um evento de receita de espetáculos desportivo, ele não é um evento considerado um evento periódico, ele só vai acontecer quando houver um espetáculo desportivo, e nesse caso ele vai ser enviado independentemente de ter ocorrido os eventos periódicos informados anteriormente. E o evento de exclusão, que vai ser usado para excluir um evento enviado indevidamente. E a gente observa aqui nesses eventos que os eventos periódicos, por exemplo, que são enviados, se tiver algum erro no evento, tem que ser enviado um novo evento com a opção de retificação. E os eventos totalizadores, que é o 5001, que vai informar as bases e os tributos por evento. Então, todas as bases daqueles eventos informados vai estar no 5001. E o 5011, que vai informar as bases de tributo consolidadas por período de apuração. Então, em cada evento, o 5001 vai informar os dados daquele evento e o 5011 vai informar os dados da apuração de toda a empresa para totalizar os valores que serão recolhidos e que serão enviados para a DCTF Web. Após o envio do R2099, que é o fechamento, nós teremos o 5011, que terá todos os valores totalizados e assim enviados para a DCTF Web. O evento, a situação sem movimento, ela vai ocorrer também, assim como lá no E-Social. E quando que vai ocorrer essa situação sem movimento? Quando não tiver nenhuma informação a ser enviada nos eventos periódicos, que é o 2010, A, R
2070. Esses eventos que geram valores a serem apurados da contribuição previdenciária, se não for enviado nenhum desses eventos, nós teremos a situação sem movimento. E como que o E-Social, como que a DCTF-Web e a Receita Federal vai saber que não houve movimento? Porque a empresa vai enviar um evento de fechamento, que é o 2099, dizendo que não houve movimento naquele mês, e assim alimentar a DCTF-Web com essa informação que não existe movimento. Se continuar nos meses seguintes sem movimento, janeiro do ano seguinte apresenta novamente o fechamento de evento. Então, no mínimo, nós teremos um no primeiro ano e um no segundo ano, se permanecer a situação sem movimento. Bom lembrar também que para as empresas que estão totalmente sem movimento nesse primeiro momento, né, é importante que elas enviem o evento de cadastramento inicial, o S5000, e que também enviem o evento de fechamento para comunicar essa informação para o social que essas empresas estão paradas, né? E o acesso para a utilização e transmissão dos eventos da FDReinf, do mesmo jeito do E-Social, as mesmas regras, a empresa vai ter que usar um certificado digital ou, se for o caso, uma procuração, né? E a exceção também vale aqui na FDReinf para a microempresa, optante pelo Simples, com o empregado, né? O empregador doméstico, o microempreendedor individual, todos aqueles que precisarem mandar alguma informação na FDReinf e que não que são dispensados de certificado digital também no E-Social. E os eventos de tabela, começando aqui com o R1000, que é a informação do contribuinte, nesse evento são fornecidas as informações cadastrais e os dados necessários ao preenchimento e validação dos demais eventos, inclusive para apuração das retenções e contribuições devidas. Nesse evento você vai dizer o tipo de inscrição. Se for CPF, é o CPF completo. Se for o CNPJ, é o CNPJ raiz. E aqui nesse R1000, você vai ter as funções de inclusão, alteração ou exclusão. Então, se você enviou um evento no R1000 de inclusão e precisar alterar algo, você envia dentro do R1000 a opção alteração, né? Também nessa tabela R1000, você vai indicar o início e fim de validade. A classificação tributária vai dizer se essa empresa faz as informações dela via escrituração digital, que é a ECD, vai informar também se é ou não desonerada, se aplica ou não a possibilidade de desoneração de folha, vai ser indicado o 0 ou o 1. E, por último, vai indicar a situação da pessoa jurídica, né? Se ela é ativa, se ela está baixada, se ela tem algum evento de suspensão, vai indicar para o sistema a situação dessa empresa. Aqui nós estamos aqui com uma amostra simples das informações que serão prestadas, como por exemplo, nesse primeiro momento, a data de início e a data fim, que é o primeiro informação lá dentro dos dados cadastrais. E aqui a classificação tributária da empresa, você vê que tem um asterisco vermelho, significa que é obrigatória essa informação. Você vai dizer a situação dela, se é extinta, fusão, cisão, incorporação, vai marcar se é obrigatória a escrituração digital, se tem desoneração de folha ou se tem acordo internacional para isenção de multa. Então, essas informações do R1000 são preenchidas, em seguida será informado o contato, né, da empresa, a pessoa indicada para contato, o CPF, o nome, o telefone, o celular e o endereço eletrônico. E você acabou de cadastrar a sua empresa dentro do ambiente da FDReinf. E a tabela de processo, onde você também vai informar inclusão, alteração ou exclusão dos processos, né? As informações dessa tabela são utilizadas para validar o que você vai informar, ou seja, sempre que tiver alguma mudança que influencia na forma de cálculo, tem que ter um processo e essa informação é validada no tabela de processo.
Aqui também você vai informar o tipo de processo, se é administrativo ou judicial. Você vai informar o número do processo, indicar quem é a autoria do processo, porque você pode ter um processo que é da própria empresa, mas você pode ter de outra empresa. Por exemplo, você vai efetuar a retenção de um daqueles tributos lá, o IRPJ, a contribuição social, PIS, COFINS, e a empresa tem uma decisão judicial que diz que ela não é para sofrer retenção. Então, você vai deixar de reter, mas o processo que você vai indicar é o processo da empresa que tem esse direito. E a data de início da tabela e a data fim da tabela. Se for processo judicial, você vai ter que informar a seção judiciária, a unidade da federação da seção judiciária, o código do município e o código de identificação da vara. E aqui nessa tela você vai informar a situação, qual é o tipo de decisão que está vinculada àquele processo. Se é uma liminar em mandado de segurança, se é uma antecipação de tutela, se é uma liminar em medida cautelar, se é um depósito administrativo, se é um depósito judicial, se é uma sentença em mandado de segurança. Então, essas informações, elas vão determinar a temporalidade do processo, porque se é uma suspensão, significa que vai ter ainda uma decisão definitiva posteriormente. E vai indicar aqui a data da decisão, mandou salvar as informações, mandou salvar, no final você está com seu evento enviado para a FD-REINF. Em seguida, o evento 2010, que se trata das retenções da contribuição previdenciária dos serviços tomados. Então, quem está mandando esse evento é o tomador. Então, esse evento, ele vai conter as informações relativas aos serviços contratados com as correspondentes informações sobre as retenções previdenciárias e realizados mediante cessão de mão de obra ou empreitada nos termos da Lei 8.212. Inclusive, quando a empresa prestadora for sujeita a regime de contribuição previdenciária sobre receita bruta. Mesmo assim, essa informação tem que ser prestada aqui no evento 2010. Então, quem vai estar obrigado ao evento 2010? Toda vez que uma empresa tomar serviço, né, realizado mediante cessão de mão de obra ou empreitada, e esses serviços são aqueles constantes na tabela 6. Então, existe aqui na FD-REINF, dentro do layout da FD-REINF, os anexos de tabela e o anexo de tabela 1, você vai encontrar a tabela 6. E nessa tabela tem a relação de todos os serviços que se enquadram nessa situação. Inclusive trabalho temporário, inclusive a empresa submetida ao regime de trabalho temporário também vai estar aqui como informado na FD-REINF. A pessoa física é efetuado exclusivamente em caso de prestação de serviço em obra de construção civil por empreitada total, cuja inscrição do CNO tenha sido efetuada pela empresa construtora. Então, só vai haver no evento 2010 uma pessoa física enviando quando se tratar de uma empreitada total, uma empresa construtora é dona do CNO. E assim a gente encerra o primeiro módulo da FD-REINF.